Boa tarde novamente a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, organizado pelo projeto 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, vinculado ao Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência, PDIC-PRACE-UFOP, e pelo projeto de extensão Direitos das Pessoas com Deficiência, o DPD, do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, meu nome é Rayane Aparecida Bittencourt Ribeiro, sou aluna do 8º período do curso de Direito da UFOP, coordenadora discente do projeto 5 anos da EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, e bolsista PDIC-PRACE. Assim, irei conduzir a mesa. Em sequência, trago alguns esclarecimentos iniciais. Bom, para o preenchimento da lista de presença, será disponibilizado no chat, durante a palestra, o link. Nesse ponto, eu peço a atenção de vocês, pois esse link ficará disponível por apenas 1 hora após o término do evento. E peço também que vocês se atentem ao preencher o nome corretamente, pois é ele que constará no certificado de vocês. Para o bom andamento do evento, também gostaria de pedir que vocês deixassem os questionamentos e os comentários no chat. As eventuais perguntas, elas serão respondidas ao final do encontro, na ordem que forem postadas. Logo depois, será dada a oportunidade para aquelas pessoas que assim desejarem se dirigir à palestrante diretamente pelo microfone. Bom, o evento de hoje é o terceiro da nossa série de encontros que ocorrerão durante o ano de 2021 e tem como tema Garantias do EPD, um pouco mais sobre a curatela e a tutela antecipada. A proposta do evento surgiu em decorrência dos 5 anos de vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e tem como objetivo realizar encontros mensais com abordagens relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, levando conhecimento, desafios e reflexões aos alunos e às alunas do direito da UFOP, de outras unidades acadêmicas e universidades, bem como para a população ouropretana e da região dos Inconfidentes. O evento também conta com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis, a PRACE, e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFOP, a PROEX. Além disso, do Departamento de Direito e do programa PPGD, Novos Direitos, Novos Sujeitos, a quem prestamos os mais sinceros agradecimentos. Também gostaríamos de agradecer a presença do professor André Abreu Costa e da presidente do CAP, UFOP, Cecília Soares. Bom, a nossa convidada de hoje é a Thaís Câmara. Ela é mestre em Direito Privado pela PUC Minas, sócia do escritório Câmara e Valadares, especializado em Direito de Famílias e Sucessões, professora de Direito na UNA e na UniBH, conselheira estadual do OAB-MG, presidente da Comissão de Direito Sucessório do OAB-MG e secretária adjunta da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões do Conselho Federal da OAB. Coordenadora da pós-graduação e, por fim, coordenadora da pós-graduação em Advocacia de Família e Sucessões da Escola Superior da Advocacia. Para abrir os trabalhos, eu convido e passo a palavra para Thaís Câmara para iniciar a sua apresentação. Obrigado, Rayane. Que honra estar aqui, viu? Você falou muito bem. Adorei estar aqui nesse projeto maravilhoso, né? Os alunos aqui da UFOP brilham sempre. Yara, como sempre, aí movimentando aí esses projetos. Yara, você brilha também, tá, Yara? Estamos aqui juntas, tá? Eu falei assim, eu achei que fosse uma conversa com a comunidade, com os alunos, um diálogo, até fiz uns slides aqui, porque se eu assim, Thaís, talvez tenha, né, tem a comunidade, tem os alunos para a gente estar discutindo, então fiz até de uma forma bem didática ali para atender a todos, até depois que elas queiram, a gente pode disponibilizar e discutir, mas assim, eu estou assim, à disposição também, eu vou fazer a palestra para estar tirando as dúvidas, conversando, tá? Eu acho que esse é um projeto, assim, pioneiro, realmente, excelente, que vai ajudar toda a população, eu acho que não só, na verdade, né, Mariana, Ouro Preto, a região, mas né, eu acho que o Brasil todo ali, nesse caso, se estiver gravando, como está aqui agora, esse é um material muito importante para ser divulgado, arquivado ali, né, eu acho que a gente tá aqui, o intuito nosso, que é divulgar o conhecimento, e essas ações, assim, de curatela são tão importantes, assim, eu acho que é tão peculiar, assim, para a família, é difícil, na verdade, quando a família tem uma situação dessa, então, assim, esse projeto é muito
é sensacional, vocês estão de parabéns, a UFOP está de parabéns como todo, de estar conduzindo isso, esses encontros ali, nossa, eu fico, assim, super feliz de ajudar tantas pessoas ali, né, assim, eu acho que esse conteúdo, na verdade, tem que ficar realmente arquivado para sempre disponibilizar isso para as pessoas. Eu tentei, na verdade, fazer uma palestra até muito prática, assim, até como documentação, documentos, dúvidas, bem do básico mesmo, explicando a situação, da função do curador, para mostrar para a população, né, essa visão. Eu espero que consiga ajudar ali a todos, né, e eu estou realmente muito aberta ali nesse caso para discussões. E a gente tem aqui na sala, gente, a maior referência do Brasil em EPD, está toda pessoa, que é Yara, tá? O livro dela é maravilhoso, ela é a pessoa, vocês têm uma super professora, né, que é referência em tudo. Então, eu fico assim, Yara me chamando para falar sobre o tema que ela domina profundamente, e eu falei assim, o que eu vou falar aqui, né? Então, eu falei assim, gente, eu vou falar da minha prática na advocacia, da minha prática dos meus clientes que eu atendo em relação à curatela. Então, assim, o que eu posso trazer, assim, para contribuir é justamente a prática da advocacia nessas ações, né? Como que a gente conduz esses processos também, que eu falo que são os processos muito delicados, realmente, né? Eu acho que é uma das ações mais difíceis que a gente tem hoje na vara de família, eu falo que é um processo de curatela, porque, na verdade, a gente está demonstrando, assim, aquela pessoa que tinha aquela capacidade, aquele discernimento, né, e vai acabando que vai perdendo esse discernimento, vai ter que ter uma outra pessoa para estar representando ou assistindo ela nos atos da vida civil. Então, realmente, é um momento muito triste ali, né, porque, querendo ou não, até para a própria família mesmo. E na escolha de um curador também, que eu acho que esse é um grande, a gente vê lá no escritório, né, e existe também brigas grandes em relação a escolha do curador, e, na verdade, quando o curador está, os outros irmãos, na verdade, divergem muito, e, recentemente, antes de iniciar a palestra, recentemente a gente teve um caso no escritório, eu sempre sou totalmente favorável, e a Yara sabe disso, que eu defendo a questão da curatela compartilhada, e defendo mesmo, assim, eu acho que a curatela compartilhada tem que existir, só que era um caso que a juíza até falou assim, Thaís, vamos fazer a curatela compartilhada, só que eu falo que a curatela compartilhada só pode existir se tiver consenso entre os próprios irmãos. Era uma briga tão grande entre os irmãos que não caberia uma curatela compartilhada, né? E aí eu falo assim, a curatela compartilhada é ótimo quando há um consenso, um fica administrando as questões de saúde ali, das tomadas, outros administrando a questão financeira, isso é ótimo, mas a gente tem que, eu falo que o processo de família como um todo, principalmente na curatela, a gente tem que ter realmente um bom senso ali para a gente estar lidando, e principalmente uma sensibilidade grande ali para a gente estar tomando conta das ações, tá? Yara, eu posso compartilhar um slide? Pode sim, Thaís. Ou se você preferir, se você quiser mandar para a gente também pode compartilhar daqui. O que você prefere? Eu acho que vai dar aqui, certo? Que eu vou passando aqui, acho que vai dar. Vamos ver aqui. Então, beleza. Vamos ver aqui se eu consigo. Calma aí. Tá aqui. Agora, deixa eu só. Será que tá passando, Yara? Ou não? Yara, compartilhou aí ou não? Sim, compartilhou, Thaís. Só mudar aqui, então. Estão vendo? Tá, agora sim. Thaís, vou pedir só para você colocar no modelo de apresentação. Tá, eu só vou... Clicando aqui nesse... colocando aqui, do lado do Zoom aí, né, esse primeiro aí. Vou colocar aqui a pessoa que... O mouse resolve não funcionar agora. Não, eu fui tentar ligar o microfone, não ligou. A pessoa que... Eu faço o slidezinho. Cadê? Calma, na verdade, né? Então, eu não sei como que... Agora eu não tô vendo mais ninguém. Eu tô vendo Thaís, a tela. No lado inferior direito tem o Zoom, né? Do lado do Zoom tem um símbolozinho que, se você clicar, ele faz a apresentação.
Eu acho que eu vou fazendo aqui, sabe? Tá. Eu não tô vendo Pessoal, ninguém aqui. vocês estão conseguindo ver direitinho, pessoal? Todo mundo? Sim. Então vamos embora. Eu vou embora, gente. Vamos fluindo aqui. E aí, o seguinte, como que eu não tô vendo ninguém, mas eu tô vendo sua minha tela, não tem problema nenhum. O importante é a gente interagir aqui. Eu não tenho problema, eu não tô vendo o chat. Então, se alguém escrever no chat, eu não vou ver. Então, se a pessoa também quiser, na verdade, manifestar, falar alguma coisa durante a minha fala, não há problema nenhum. Não há problema, sabe, Yara? Eu vi que no início, vocês tinham até falado que é para a gente falar no final, mas às vezes eu tá com uma dúvida que agora, no slide de uma jurisprudência, alguma coisa nesse sentido, a pessoa pode realmente me chamar, tá? Para a gente debater ou discutir. Combinado. Tá? Isso sem problema nenhum. Gente, primeiramente, como que tem, assim, na verdade, alunos, tem a comunidade, e a gente queria, na verdade, falar o que é o processo de curatela, né? Assim, inicialmente, vai existir o processo de curatela quando aquela pessoa, né, ela não tem mais um discernimento ali para estar tomando conta da vida dela, vender, a gente está falando não só das questões patrimoniais também, mas os cuidados também com a saúde, com a vida dela. Além de que, na verdade, hoje em dia, né, legalmente falando, a gente só pode tratar no processo de curatela apenas das questões patrimoniais e não das questões existenciais. A gente vai ver até algumas jurisprudências aqui falando o contrário. E as regras da curatela, gente, alguns alunos aqui que estão, elas são muito parecidas também com as regras da tutela, né? A curatela, na verdade, ela vem proteger o patrimônio e a pessoa que ela é maior, mas a pessoa que não tem um discernimento. Só, diferentemente da tutela. A tutela, a gente sempre lembra do menor que não tem nem o pai nem a mãe, e, na verdade, quando os pais forem estudos do poder familiar. É porque as regras de aplicação da legislação, ela se aplicam para ambas as situações, tanto tutela e curatela, principalmente em relação à administração do patrimônio. Logicamente que a gente fala aqui questão de patrimônio e tudo, mas o mais importante que eu acho que na curatela é o cuidado, não é isso? A pessoa tem que ser cuidada, inicialmente. Eu falo que o pessoal chega no escritório querendo, eu quero ser curador, aquela briga para ser curador. Assim, gente, ser curador é um ato de amor, porque é tão trabalhoso ser curador, não é nem pela prestação de contas, pelo cuidado, mas assim, o processo em si e a pessoa em si, ela demanda muito tempo da outra, né? Assim, é um processo realmente que você faz para uma pessoa que você ama, você faz isso para um pai, você faz para sua mãe, para seu avô, você vai ser curador, ou seja, cuidar daquela pessoa em todos os seus aspectos ali, pessoais e patrimoniais, de uma pessoa realmente você tem uma afeição. Fora isso, gente, é um processo muito tenso, né? E a gente vê hoje, por exemplo, até discussões no judiciário e a nomeação de curadores dativos em relação para administrar as questões patrimoniais daquela pessoa. Eu lembro, não sei se foi você que me indicou, Yara, aquele filme, como fala? Eu me preocupo, como fala? Foi agora no Netflix, agora que eu vi recentemente, eu falei assim, gente, espero que isso não tenha, né? Como é que chama, Rai? Eu me importo. Eu me importo, exatamente. Gente do céu, aquele filme me ajuda, né? Então, assim, é interessante a gente ver aquele filme para a gente ver as falhas que existem no judiciário, né? Em relação, por exemplo, ao oitivo, o próprio juiz ouvir, na verdade, a pessoa, encaminhar pessoas, ter, na verdade, estudos psicossociais, psicólogos, ciências sociais, para fazer esse laudo cada vez mais detalhado, né, e preciso, para evitar esse tipo de fraude que acontecia no filme, né? Eu acredito que isso aí, o filme realmente ele retrata uma situação, mas a gente não deixa de ser muito preocupante, né? Até porque a gente está numa sociedade de idosos, assim, a gente está caminhando para ser um país envelhecente, que eu falo, né? Antigamente as pessoas tinham 8 filhos, 9 filhos, hoje em dia as pessoas têm um filho ou 2 o máximo ali em relação a isso. Então, olha só, a figura do curador quem que é o curador? É aquela pessoa que vai estar representando, né, o curatelado naquele processo. Então, a partir do momento que ela vai ser nomeada, o curador, ela vai estar assumindo todas as responsabilidades em relação aos negócios dela, em relação a receber um benefício previdenciário, vai ser ela que vai ser responsável para estar administrando aquele dinheiro, ou pagar, ela fica numa clínica lá em Ouro Preto, então vai ser essa pessoa, o curador, que vai estar pagando todo mês o valor da clínica, ou então vai estar pagando os remédios, vai ser essa pessoa que vai estar administrando conta do dinheiro ali do curatelado. E quem que pode estar requerendo, na
verdade, essa curatela? São os parentes, normalmente, é o cônjuge, o companheiro, tem aqui e hoje em dia pode também ser representante da entidade que encontra abrigado interditando, né, nesse caso. Ou seja, a pessoa, muitas vezes, a família deixa aquele idoso numa casa, esquece e nunca mais volta, né? Isso, às vezes, é muito comum também em hospitais, o abandono de idosos em hospitais. Então, muitas vezes, eles são encontrados, essas entidades onde recebem esses idosos, eles também, hoje, eles têm legitimidade para estar ajuizando uma ação de curatela, tá? E, além, na verdade, o Ministério Público, quando não tiver ninguém. Lembrando que esse rol está falando que não é taxativo, qualquer outra pessoa pode vir requerer a curatela. E aí, acho que é tão interessante que às vezes as pessoas, muitas vezes as pessoas não tem nenhum familiar, não tem parente nenhum próximo, mas tem algum amigo, alguma pessoa próxima durante a vida, e pode ser essa pessoa que pode entrar com o processo de curatela. Ou seja, nada impede daquela pessoa, antes de ser cometido de uma incapacidade, de uma falta de discernimento em si, ela fazer uma declaração, já nomeando o seu curador de forma antecipada. Então, ela já colocaria quem seria o seu curador no caso de uma ausência de discernimento. Então, assim, eu não tenho ninguém, um parente, não tenho ninguém. E fala assim, olha, não tenho filho, não tenho pai, não sou casada, não tenho ninguém. Mas eu tenho a Yara, que é minha amiga. Aí eu falo assim, Yara, eu estou fazendo um documento aqui, que no dia, na verdade, que eu me tornar incapaz, sem nenhum discernimento usado na minha vida civil, quando faltava esse discernimento para mim, eu quero que você ajuize uma ação de curatela. E eu estou querendo colocar aqui também que você vai ser remunerada para essa função. Tá? Eu tenho um valor X em conta, eu tenho uma aposentadoria, eu tenho uma previdência privada, eu tenho alguns fundos, e todo mês eu estou colocando aqui que você vai receber 5 mil reais para administrar esse patrimônio meu. E além disso, eu estou querendo ficar na clínica tal. Eu já determino para a Yara, eu já converso com a Yara antes, eu falo que isso é uma prevenção, planejamento para uma incapacidade. Eu acho que hoje em dia está até na moda falar sobre planejamento para o casamento, através do pacto, planejamento sucessório, que faça testamento, etc. Só que a gente tem que pensar também no planejamento até da velhice, propriamente da incapacidade, estando na frente. E ninguém pensa sobre isso. Isso é um ótimo tempo para a gente refletir, né? Então, assim, vamos pensar, muitas pessoas, às vezes, não tem nenhum familiar que possa auxiliar, ou tem algum familiar, e na disputa, às vezes, assume o que você gostaria que assumisse, não está assumindo. Então, fazer um documento que é uma escritura de autocuratela resolveria muito essa questão, né? Você já determinando previamente quem que você gostaria que fosse o seu curador. Por exemplo, a Yara é minha amiga, ela vai receber um valor por isso, né? Eu lembro que lá no escritório a gente teve um caso muito interessante, que um senhor, ele estava ótimo, e ele falou assim, Thaís, eu vou fazer uma cirurgia cerebral, mas eu tenho muito medo, na verdade, de eu ficar incapacitado depois, tem um processo de curatela, porque a cirurgia é muito delicada. E eu só tenho minha esposa, eu tenho 3 filhos, mas eu não confio em nenhum dos meus 3 filhos, nenhum dos 3 ele confiava. E eu falei assim, então eu quero, na verdade, fazer um documento ali, determinando que no caso de uma futura incapacidade minha com essa cirurgia, meus filhos não podem vir a ser os meus curadores de hipótese alguma, e a minha esposa também não. A minha esposa poderia ser minha curadora apenas para os cuidados de saúde, mas a questão patrimonial eu não gostaria que ela fosse. Assim, por quê? Primeiro, ela não conhece bens, ela não conhece ações, fazendas, aluguéis, ela não tem nunca conhecimento disso. E quem iria estar administrando seria meus filhos, que eu queria estar excluindo. Então, a gente nomeou, na verdade, a gente fez uma curatela compartilhada, fracionada, e nesse termo a gente colocou que a esposa apenas seria curadora para as questões de saúde, os cuidados ali com ele, do dia a dia e tudo. E era um gerente da empresa dele, que seria o curador para as questões financeiras e patrimoniais. Então, a gente fez esse fracionamento. E deu muito certo, assim, e nem precisou estar utilizando esse documento, porque ele fez a cirurgia e está ótimo. Mas só a segurança que ele teve, na verdade, de ir para uma cirurgia sabendo que se acontecesse alguma coisa, os filhos que ele tinha medo não seriam curadores, e a preocupação dele era o seguinte, que a esposa dele era casada pelo regime da comunhão universal de bens. E no regime da comunhão universal de bens, você não tem nem que prestar contas, porque normalmente todo o processo de curatela há prestação de contas, mas se o curador é casado pelo regime de comunhão universal, não há necessidade. Então, ficaria uma coisa muito mais solta, muito mais aberta. E o medo dele é o seguinte, Thais, eu queria que no momento que eu tivesse curatelado, por exemplo, sem discernimento, eu queria ter toda a estrutura que eu sempre tive, né? E para isso eu tinha que ter pessoas para estar administrando meu patrimônio. Então, cuidando de mim de forma mais
minha esposa ela é super cuidadosa, ela estaria cuidando de mim, mas teria que ter uma pessoa específica para cuidar da gestão patrimonial. Eu falo que recentemente, já tem mais tempo, o Schumacher, ele sofreu aquele acidente no esqui, e a esposa dele é a curadora por as duas finalidades, né, dele, tanto a questão patrimonial quanto a questão dos cuidados de saúde como um todo, que toma conta dele. E eu vi recentemente uma reportagem criticando ela como curadora patrimonial, que normalmente seria interessante que uma empresa, né, que ele tinha algumas empresas, que uma própria empresa dele que pudesse estar administrando esses bens dele, né, porque ela não era uma boa administradora financeira. Mas a grande questão é que o Schumacher e outras pessoas, ninguém imagina que um dia possa vir a sofrer um acidente, possa vir a ficar o quê? Incapaz ali para administrar os seus dados ali da vida civil, tá? Mas são as coisas que a gente tem que pensar e tem que planejar e tem que, né, eu acho que até para evitar, na verdade, um litígio lá na frente. Se você quer a verdade, só que, assim, se você perguntar assim, para mim, Thaís hoje, tá? Thaís, você já fez, por exemplo, o seu termo de autocuratela, você tem um livro sobre isso. Eu não fiz, tá? Eu não fiz ainda, porque é difícil eu colocar uma pessoa que seria meu curador. Olha que interessante. Porque eu teria que determinar realmente o que eu gostaria e o que eu não gostaria que aquela pessoa administrasse ou gerenciasse. Não é decisão fácil. Como também não é decisão fácil fazer um testamento vital. Eu acho super interessante, eu acho muito válido, mas eu nunca enfrentei isso para falar assim, vou sentar aqui e fazer. Depois eu quero até saber se a Yara, o pessoal aqui já fez esse testamento vital, tá? Porque é algo que eu acho que é interessante a gente pensar e refletir. Esses temas, gente, são temas tão importantes, mas quando chega para a gente fica um pouco com medo até de enfrentar. Mas a gente tem que enfrentar. Hoje eu enfrento isso diariamente no meu escritório, mas uma coisa é você tratar de um cliente, outra coisa é você tratar disso dentro da sua casa, né? E aí, na verdade, que a gente tem as inovações da EPD, que eu trouxe aqui, que é Oi. Estou te interrompendo, porque para nós, pelo menos para mim, gente, não está passando os slides, Thaís. Não? Não. A gente está na primeira página ainda. Nossa, eu estou na terceira já. Pois é, menina, percebi. Por isso que eu parei. Eu tô passando aqui toda hora. Ai, não faça comigo não, calma aí então. Eu tô passando aqui, tô passando total aqui meus slides, tô nem imaginando. Pois é, mas aqui pra gente não. Às vezes vale a pena você parar e começar de novo o compartilhamento. Calma aí. Agora sim, agora mudou. Calma aí, Yara. Sério? Sério. Então... Essa aqui você já pegaram aqui, ou não? Não? Isso aí você já falou, não foi? Foi, isso aqui já falei também. Esse aqui eu já passei. Aquela você já tá passando todos, né? Oi, Yara, eu tô achando que eu tô passando. Que bom que você não mas agora, então tá. Então, mas agora tá passando pra gente, pode ficar tranquila. Pode continuar, por favor. Desculpa. Não, nada, Yara, nós estamos aqui. E pode ser, eu tô aqui achando aqui que eu tô, na verdade, tá bom, mas aí vamos fluindo. E aí, gente, até passando aqui mais rapidamente, que eu acho que são 26 slides, eu só estou no quarto, meu Deus. Então, e a gente tem que... Eu falei com a Yara que 6 horas da tarde eu tenho um outro evento, né, Yara, que é uma live aqui que eu vou estar participando, mas nós vamos fluir aqui tranquilo. As inovações da EPD aqui, que eu já falei para vocês, eu acho que, na verdade, tem umas partes, na verdade, Yara, que eu vou até passar mais rápido, porque eu acho que esses são assuntos que já foram até tratados em outras reuniões, eu acho que na primeira ou na segunda eu estava olhando, sobre como que era antes, como que era depois, a verdade, o Instituto, né, da Curatela. Então, eu vou estar passando mais um pouquinho e focando mais na questão da própria jurisprudência, como ela está sendo hoje. Eu acho que é mais interessante em relação às tutelas também, tá? Eu acho que é mais interessante a gente estar tratando sobre isso. E quem, na verdade, quiser esse material também, não há problema nenhum que eu possa disponibilizar depois, tá? Para os alunos. Isso aí, na verdade... Combinado. Porque aí eu disponibilizo depois esse material aqui, e acho que fica mais tranquilo, e aplicar, na verdade, aqui está sobre interdição. Na verdade, essa palavra interdição, ela é super criticada, tá, gente? Então, eu coloquei interdição total aqui, porque é como, na verdade, as jurisprudências hoje tratam o caso. Mas o ideal mesmo, né, Yara, a gente tem que discutir isso, é falar sobre curatela e não interdição. Interdição a gente tem que abolir ali no nosso sistema, tá? Mas você vai ver, analisando aqui, a palavra interdição, principalmente na jurisprudência, ela é sempre, como é que fala? Colocada. E aqui, por exemplo, tá aqui, ó, apelação civil e interdição, curatela para todos os dados da vida civil, especificidades. O que acontece? Quando a gente tem um processo de curatela, quando, né, vai ocorrer uma ação, que eu vou ajuizar uma ação, e aí, na verdade, é até interessante, eu vou até passar um pouquinho mais para frente, depois eu até volto para isso, eu até trouxe, deixa eu te colocar aqui,
eu até trouxe alguns, que eu vi, na verdade, que tinha, como tem a população, alguns documentos que quando a gente vai entrar com o processo de curatela, né, quais são os documentos necessários? Foi até bom que eu peguei isso até da própria Defensoria Pública, porque aí, na verdade, a gente tem um critério geral. Eu precisaria, quando está entrando com o processo, além de juntar todos os documentos do curatelado, os documentos pessoais, toda a questão patrimonial dele, os bens que ele possui, que é importantíssimo, se ele, na verdade, tem alguma renda, se ele tem uma renda de INSS, os rendimentos dele. Eu preciso também falar, preciso falar da minha pessoa, eu como curadora, né, como que eu sou aqui, qual que é o meu patrimônio também, eu consto o meu patrimônio, eu consto, na verdade, minhas certidões negativas, municipal, civil, criminal, na verdade, eu até posso colocar aqui, ó, se eu tenho alguma bons antecedentes criminais, eu tenho que colocar, tudo isso tem que colocar no processo de curatela, né, e aí apresentando essas documentações todas também do meu patrimônio, olha, eu tenho isso, eu normalmente tenho alguns juízes que não falam que não é necessário a apresentação do patrimônio do curatelado, do curador, mas eu normalmente coloco, na verdade, quando é necessário, eu sempre coloco, até para demonstrar, na verdade, que não há nenhum intuito ali de interesse, né, eu estou querendo ser curadora do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha avó, justamente para estar o quê? Cuidando dos interesses patrimoniais dela e da vida dela financeira, nesse ponto, e principalmente cuidando dela, né, você é responsável por cuidar dela, justamente com o intuito como fala? Justamente com o intuito de apoiar ela naquele momento. E eu lembro que a gente está com um caso muito interessante lá aqui no escritório. A função do curador, na verdade, ela é interessante, porque ela tem um limite. Qual que é o limite? Quanto menos discernimento tem a pessoa, mais atuação tem o curador, né? Então, essa balança que ela é muito interessante. A gente tem que dar voz, na verdade, para a pessoa, né? Acho que ouvir a pessoa, porque a gente tem casos de curatela, na verdade, onde que através de um laudo vai ver que aquela pessoa não tem nenhum tipo de discernimento, e vai ter outros laudos que aquela pessoa realmente vai ter o discernimento, sim, vai ter um certo nível de discernimento, mas esse discernimento ainda é necessário que haja uma curatela, tá? Porque ela não tem um discernimento para gerenciar as questões financeiras e patrimoniais da vida dela. Eu tenho uma crítica muito grande, e aí, que eu era totalmente favorável, e hoje, realmente, eu tenho um pouco, certo preconceito em relação a isso, porque eu já vi que talvez a gente tenha algumas críticas e não deu certo muito na prática, é o EPD, a tomada de decisão apoiada, que o Sato trouxe. A TDA, por exemplo, na prática, por exemplo, para mim, para o meu escritório, na prática não funcionou esse instrumento. Você fala assim, não, Thaís, por quê? É um instrumento que veio ali, nesse caso, para facilitar tanto a vida, né, da pessoa, na verdade, ela tem um discernimento, mas ela precisa de duas pessoas para estar auxiliando ela ali. Eu falo que existem outros instrumentos, como até uma própria procuração, e eu acho que eu não precisaria da tomada de decisão apoiada. Se ela realmente quer a ajuda de duas pessoas ali para auxiliá-la num contrato de locação, numa compra e venda de algum imóvel, não precisaria estar mobilizando o poder judiciário para essa função, tá? Mas a gente vê normalmente, até trouxe algumas jurisprudências, várias decisões relativas à tomada de decisão apoiada, concedendo ela, para as pessoas com deficiência, mas com deficiência, por exemplo, motora, e aí utilizando a TDA. Eu, particularmente, eu vejo um pouco desnecessário, depois eu posso até discutir isso com a Yara, o que ela acha, se ela já teve casos disso, mas eu acho que não é necessário. Hoje eu vejo todos os casos do escritório, que eu entrei com uma decisão apoiada, o juiz entendeu que era caso de curatela, e como é que fala? E aí, na verdade, foi feito um estudo psicossocial, por exemplo, e viu que era, na verdade, um caso de curatela com assistência, na verdade, com determinados atos deveria ter assistência, e a gente até preferiu depois que fosse realmente a curatela com assistência, que teria mais proteção ali patrimonial, tá? Ali para ambas as partes, tanto para ela quanto para uma pessoa que estaria celebrando um contrato ali, nesse caso, em relação ao patrimônio. Outra questão interessante também, que eu acho que é importante a gente estar falando, estou colocando documentos aqui, mas depois eu posso voltar, é a relação que eu vejo muito na prática, que a pessoa chega no escritório e fala assim, Thaís, eu quero com urgência aqui, meu pai está internado, ele está em coma, eu preciso agora da curatela. Ok, quando tem uma situação dessa, é muito mais rápido você conseguir o quê? Uma
uma tutela, olha, juíza, aqui, ó, tem um laudo aqui do médico, a pessoa está em coma, está entubado, né, ela está no hospital tal, né, aqui, por exemplo, ela está aqui no Mater Dei, aqui em Belo Horizonte, ela não pode, na verdade, eu preciso de uma curatela de forma imediata, ela não tem nenhum discernimento ali para estar administrando as questões patrimoniais dela, nem a vida dela. É logicamente que o juiz vai conceder isso de forma imediata. Mas, caso a gente não tenha essa prova imediata, é claro que o juiz não vai conceder uma curatela provisória, tá? Ele vai mandar chamar a parte, mandar citar a parte, caso a parte não se manifeste, vai ser nomeado um curador especial para isso, para ela se manifestar e defender em relação a essa curatela, tá? Mas o que eu vejo na prática também as pessoas chegando no escritório e falando assim, eu preciso de estar vendendo de forma imediata esse apartamento, essa casa, para custear, por exemplo, a internação, na clínica de internação do meu pai. Normalmente, venda de bens, ela é muito complexa, principalmente que o Ministério Público hoje, ele pede, na verdade, tem que ser feita uma avaliação judicial, com certeza, e demonstrando que o benefício daqueles valores vão ser revertidos 100% para o curatelado, e além de porque o Ministério Público hoje tem um setor, pelo menos aqui em Belo Horizonte, tem um setor da contadoria que administra e faz a prestação de contas do patrimônio do curatelado, justamente para saber se aquele patrimônio, por exemplo, está sendo destinado para isso. Eu até já entrei um pouco em conflito com o Ministério Público em relação a isso, em algumas situações, vou dar um exemplo por quê. Eu lembro que teve um caso no escritório que a gente teve de curatela, e é um senhor, ele estava internado numa clínica, ele tinha uns 30 netos, né, e todos os anos, quando ele tinha seu discernimento, ele comprava presente para os netos, mas não é presente caro não, presente de R$15, R$20, você vai no mercado e compra presente. E vestido de Papai Noel, ele vestia de Papai Noel e dava os presentes para os netos, para os 30 netos. E o que aconteceu? Nós fizemos isso também, e só que a gente utilizou o dinheiro, na verdade, que é o dinheiro que ele usava, o dinheiro da aposentadoria dele, para comprar os presentes. É presente de R$10, de R$15, era só o ato dele vestir de Papai Noel e entregar, na verdade, para os seus netos. E eu lembro que essa despesa foi contestada. O Ministério Público falou que esses presentes não eram benefício para ele, era para os seus netos, então, na verdade, tinha que ser excluído ali. Isso é uma coisa que ele sempre fazia. E aí eu falei assim, olha, a gente está aqui também para promover a dignidade dessa pessoa. Ele sempre utilizou isso, ele sempre presenteava os seus netos em relação a isso. Não estou falando em presente caro, presente de R$20, é uma bola, é um xadrez, é alguma coisa desse sentido. O simples fato dele entregar, na verdade, para o neto, tinha um significado muito maior, muito mais do que ele ser presenteado. E a gente demonstrou isso, na verdade, porque a função do curador também é a função de promover, na verdade, essa pessoa, ou seja, a gente tem que tentar o quê? Restabelecer ela, colocando ela para cima, assim, eu acho que capacitando e melhorando ela cada vez mais. Logicamente que a gente vai ter caso de curatela que vai ser incapacitante, ou seja, a pessoa, na verdade, vai ter uma curatela definitiva que seu estado só vem a piorar, um caso de Alzheimer, por exemplo, né? Não tem como a pessoa voltar ao seu estado atual. Mas as situações que podem vir a voltar, e as situações também que, mesmo não voltando, independentemente, a gente sempre tem que estar o quê? Estabelecendo e dando uma qualidade de vida cada vez melhor para o curatelado. Então, a figura do curador, ela tem uma função muito importante em relação a isso. Por mais que eu falo da questão patrimonial, mas tem uma questão também existencial de colocar para cima essa função. Por isso que é um munus ali, que eu falo que não é fácil. Esse é um munus que você faz por amor, realmente, né? Para um pai, para um familiar. Realmente é uma dedicação extrema à questão da curatela. E uma outra situação também, que o Ministério Público, a contadoria do Ministério Público questionou, que eu acho que aí, na verdade, a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade, foi que a filha, ela comprava umas caixas de luva num lugar que não emitia nota fiscal, era mais barato, na verdade, ela comprava num lugar que não tinha nota fiscal. E, normalmente, quando você vai fazer uma contadoria de prestação de contas, o Ministério Público exige realmente nota fiscal de tudo. E é um absurdo, uma coisa algo exagerado, muitas vezes. E, na verdade, retirou 3 caixas de luvas, porque falava que os recibos eram recibos simples. Por mais que nós confirmamos com a clínica que recebeu as luvas, que a filha tinha entregue as luvas, né, as luvas tais que foram recebidas, eles também tiraram. Então, você vê que, às vezes, o judiciário, ele é muito
é rigoroso, e às vezes tem casos, situações, ainda mais desse caso que eu expliquei agora, a gente tem mais sensibilidade, né? Eu acho que o juiz tem que ser mais sensível. Eu fico pensando, gente, será que o promotor e o juiz não vivem na realidade que todo mundo vive aqui, para analisar essa situação? Cada caso é um caso, cada caso de curatela, por exemplo, a gente tem que analisar de uma forma peculiar, na verdade, né? Cada sentença tem que ser personalizada, né? Ou seja, eu tenho 10 casos de curatela no meu escritório, cada caso é de uma forma diferente. A gente tem casos, por exemplo, de uma pessoa que está com início de Alzheimer, em algumas situações ela pode manifestar, outras não, outras ela já está o quê? Numa situação de coma já absoluto, que tem que ser uma curatela para todos os atos ali da vida dela. Então, assim, a gente não pode ter uma receita de bolo, todos os casos têm que ser de uma forma. A gente tem que realmente personalizar a sentença, até com base hoje nos estudos psicossociais. E a curatela trouxe uma coisa muito interessante, que é a multidisciplinariedade. A psicologia vem junto com a gente, os psicólogos ali, para nos assessorar no quais são as aptidões que o curatelado tem e que ele tem autonomia para estar exercitando. Né? Eu acho que a gente está ali justamente fazendo esse viés. Deixa eu só pegar aqui, eu não sei se está passando. Aqui, ó, eu trouxe algumas decisões, que eu estou vendo aqui o tempo, vou passar só algumas, gente, depois, se for o caso, eu passo os slides depois para a Yara, ela encaminha para vocês. Mas eu vou colocar algumas decisões de uma jurisprudência sobre curatela provisória. Nesse caso aqui, por exemplo, foi indeferido os efeitos da tutela da curatela. Acredito eu que foi indeferido, né, aqui pela situação, que não tinha prova robusta. Qual que é essa prova robusta que tem que ter no processo? Eu falo principalmente um laudo médico, né, se tem um laudo médico hoje, comprovando, eu acho que o juiz, na verdade, ele se basa hoje nos laudos técnicos, ele dá sempre o laudo médico ali, olha, a pessoa tem está em estado de coma, em estado vegetativo, não tem aptidão nenhuma para realizar os atos da vida civil. Isso é uma prova ótima. Agora, uma coisa que eu sempre faço em todos os processos de curatela que eu tenho, se tem 5 irmãos, né, e um deles vai ser, na verdade, o curador, eu peço autorização dos outros 4 e coloco no processo. Né, dos outros também, uma declaração também de próprio punho ali, e anexo concordando ali com aquela nomeação. É logicamente quando há concordância. Se não há concordância entre um outro e outro, eu coloco os irmãos que concordam e informo para o juiz que tem 2 irmãos, na verdade, que discordam ali também da curatela. Tá? Eu acho que a gente tem que ser o máximo transparente no processo de curatela também. Eu acho que ali a gente não tem que falar assim, não, quase... Os irmãos concordaram, excluindo 2 irmãos ou excluindo algum familiar que discorda disso. Eu acho que quanto mais transparente você for, melhor. E uma outra discussão também que a gente está tendo hoje, no processo de curatela, nosso escritório, é justamente a curadora, ela evita de passar informações sobre a saúde para os outros irmãos. Então, os outros irmãos, né, olha, eu quero saber a saúde do meu pai, como é que tá, em relação à doença dele e tudo. Então, o juiz determinou que ela passasse com a periodicidade, tipo, não semanal, mas de 15 dias, um relatório ali para os irmãos, informando como que seria, na verdade, como estaria, na verdade, a saúde do pai, né. É um processo extremamente litigioso, esse caso que estou contando aqui, que até o juiz sugeria que seja da curatela compartilhada, mas não há possibilidade nenhuma de uma curatela compartilhada quando existe litígio. Isso é fato, gente. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar, mas você fala assim, Thaís, você já tentou, mas acho que vale a pena tentar. Mediação na curatela. Mas mediação não é em relação ao curatela, mediação entre a disputa entre curadores, né? Porque todo mundo quer ser curador, é mesmo caso de inventariante. Parece que todo mundo quer ser inventariante no processo de inventário. Mesma coisa no processo de curatela, todo mundo quer estar ali administrando as questões ali do pai, da mãe que está nesse processo. Gente, curatela, realmente é um ato de amor, mas eu entendo que uma mediação familiar pode resolver essas disputa de curatela. A gente tem que utilizar também essas formas alternativas de resolução de conflito para estar decidindo sobre isso. Se a pessoa não fez uma escritura de autocuratela, determinando previamente que ela gostaria que fosse ou não o seu curador, a melhor saída, com certeza, seria essa, tá? Eu acho que, talvez, a mediação. E hoje, pouquíssimos, eu vejo que, assim, na verdade, eu nunca vi, tá? Eu acho que o juiz, no caso de disputa, que a gente tem alguns processos lá no escritório de disputa, sugerindo uma mediação, tá? Eu acho que seria uma ótima saída para evitar esse conflito, porque, assim, o processo flui melhor, sabe? Porque, assim, a gente vê que o processo, às vezes, fica parado, até em outros processos, por exemplo, a gente tem que vender carro, a gente precisa vender, por exemplo, alguns carros, porque o curatela não anda mais de carro, o carro está deteriorando, e acaba que os irmãos que não concordam com a curatela sempre vão estar o quê? Tumultuando o feito em relação a isso. Quando você chega num acordo através de uma mediação para
coisas fluírem melhor, eu acho que tudo flui de forma muito mais tranquila também. Então, a gente tem que aproveitar, tentar resolver também os processos de curatela, né? Eu não estou falando em relação às brigas familiares, muito através da mediação, né? E hoje também a gente tem até constelação familiar ali, nesse caso também, para nos auxiliar, né? O Dr. Cleiton aí recentemente deu uma palestra sobre isso, sobre várias questões familiares serem resolvidas pela constelação familiar. Eu vejo também que até uma disputa em relação a irmãos, em relação a disputa de quem seria o curador, que são disputas tensas, poderia estar sendo discutido isso também. São 17h40, Yara, eu estou pensando o seguinte, eu fiz muitos slides aqui, mas com várias jurisprudências, mas eu estou pensando, até pelo tempo, eu coloquei os documentos, coloquei tudo direitinho, mas até coloquei também, por exemplo, um contrato de autocuratela também, caso o pessoal queira depois ter acesso, mas eu vou disponibilizar. Eu prefiro, na verdade, discutir com alguém algum tema aqui, alguma dúvida, de forma pontual, e a gente está falando, para dar oportunidade para as pessoas que tiverem algumas dúvidas sobre, que eu passei de forma muito passante aqui a matéria, eu estar discutindo as dúvidas, eu acho que talvez seja mais produtivo. Perfeito, Thaís. Aí você compartilha comigo? Eu compartilho com esse slide, porque eu acho que, assim, eu fiz um slide, assim, com passo a passo, só que eu estava vendo a questão do tempo, eu falei assim, gente, eu prefiro falar, e aí, tirar as dúvidas dos alunos, se for o caso, e o slide depois, com as peças, com as jurisprudências, com esse material, a gente te encaminha depois, né, assim, em relação a isso, porque eu fiz um bem didático, até como se fosse uma cartilha, com a finalidade para a população, eu falei assim, né, eu acho que, você falou assim, Thaís, é um projeto ali para a comunidade, então, eu falei assim, vou fazer um slide bem didático aqui, para auxiliar, como se fosse uma cartilha de curatela, para auxiliar as pessoas aí da população como um todo, tá? Mas aí depois você passa, porque eu acho que interessante também, como é que fala? A gente está discutindo aqui, aprofundando e tirando as dúvidas. Perfeito, aí a Rai e a Yasmin encaminham para os presentes aqui hoje, não é isso? Isso. Primeiramente, eu gostaria, então, de agradecer, Thaís, pela sua disponibilidade em nos ajudar, né, na busca de uma melhor efetivação da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nós ficamos extremamente satisfeitos e satisfeitas com o seu aceite em participar do evento conosco. A sua palestra, assim, sem dúvida, enriqueceu muito a nossa experiência acadêmica e a gente espera que tenha contribuído para a formação de todos e todas os participantes. Em relação às dúvidas, eu irei ler as que apareceram no chat e, em seguida, eu passo a palavra, seja para a palestrante, para a Thaís, ou para a Yara. Eu vi aqui que o professor André enviou uma pergunta. Eu irei ler, e aí, ou você prefere... Pode ler. Pode ler? Tá. Professor André, da sua fala me surgiu a seguinte questão. Acredito que a maior parte dos agentes públicos envolvidos na prestação jurisdicional nos dias de hoje foi formada no modelo patrimonialista de direito civil, de matriz liberal. Como, na prática, intervir na ação desses agentes para mudarem seu modo de agir a partir de um direito que tem valores existenciais, também a sua orientação? É uma tarefa difícil? Oi, André, eu acho que é difícil, mas não é impossível. Eu acho que até esse grupo nosso hoje é uma forma de fomentar isso, a gente divulgar. Eu acho que quanto mais a gente divulga, a gente escreve sobre isso, né? Eu acho que é uma forma de a gente estar divulgando. E teve uma jurisprudência interessante que eu trouxe, só que não deu para passar, que fala justamente sobre isso. Eu trouxe duas, ou até fazendo essa mudança, né? Porque a gente tem vários, como se diz, cada juiz tem um posicionamento. A gente tem alguns amigos, né, Yara, que compartilham o nosso posicionamento, outros que não, né? Entendem que seria somente a questão patrimonial ali. E eu falo assim, olha, imagina, um cuidado de uma saúde ali, fica muito... O curador, na verdade, ele fica responsável por esses cuidados ali, um cuidado de saúde, de administrar as questões importantes ali. Logicamente, questão de casamento, óbvio que não, mas algumas outras questões existenciais vai cair na mão do curador para ele estar resolvendo. Então, assim, eu fico pensando que, às vezes, o juiz, ele nunca teve um caso desse na prática para ele estar resolvendo, da vida dele, pessoal. Porque se ele tivesse um caso desse da vida dele, pessoal, ele fala assim, calma aí, gente,
deixa eu ser humano aqui nessa situação também e tentar resolver, né? Mas independentemente disso, né? Eu acho que essas palestras, esses artigos, são uma ótima oportunidade de a gente debater esses assuntos com a comunidade em geral e principalmente com o judiciário, né? A Yara tem um contato muito grande com o Dr. Newton, no TJ, esses temas são sempre levados com vários juízes, ou seja, querendo ou não, os juízes, eles pegam o Código Civil, às vezes eles colocam numa caixinha ali e eles não conseguem visualizar um pouco mais, de forma mais ampla, né? Então, a gente, é importante aqui a gente abrir o leque, porque a legislação está aqui, mas a gente pode interpretar de várias formas ali, em benefício daquela pessoa, né? A gente vai falar assim, qual que é o melhor para ela? Aqui a gente está querendo o melhor, como a gente, independente, igual para criança e para adolescente, né? Eu falo que a pessoa, na verdade, que está curatelada é uma pessoa vulnerável, completamente vulnerável, precisa de uma proteção. Então, quanto maior proteção para ela, melhor, né? Então, a figura do curador ali, ela tem que ser uma figura mais elástica em relação, assim, olha, eu falo, por que é elástica? Se ele tem discernimento, onde ele tem discernimento, a gente tem que dar voz para ele, mas quando ele não tem, a gente precisa de uma proteção maior. Então, acho que essa situação, ela tem que ser muito personalizada. E cabe também os advogados também fazerem isso, né? Os advogados têm que começar a fazer jurisprudência. A gente está aqui nesse caso para fazer jurisprudência nova, enfrentar isso no TJ, colocar posicionamentos e despachar memorial, mostrar para os desembargadores essa nova visão. Eu acho que a gente está aqui com esse papel também. Não sei se eu consegui, na verdade, clarear isso, né? Eu acho que é uma oportunidade, né, Yara, assim, da gente aqui. E esse grupo também é uma oportunidade para a gente estar divulgando, debatendo sobre isso, sabe? Eu trouxe, na verdade, eu vou passar para vocês, como que, na verdade, nós temos jurisprudência no nosso Tribunal de Justiça tão diferentes, né? Tão diferentes, porque a gente não tem uma Câmara especializada em direito de família como no Rio Grande do Sul, e acaba que, eu acho que lá, na verdade, você vai falar assim, nossa, mas as decisões do Rio Grande do Sul estão bem fundamentadas, é porque quando você estuda uma coisa só, acaba que você realmente, você aprofunda naquilo, e você tem decisões mais bem fundamentadas, como no Rio Grande do Sul. Aqui não, é direito privado, como um todo, ali, cai na sorte, numa Câmara, você tem que rezar para ser um desembargador mais humano, mais sensível, um juiz mais sensível a essa sua demanda, então você fica muito a critério, mas eu acho que cabe aos advogados também construírem isso e mudarem, eu acho que cabe a nós também, operadores aqui, vocês aqui com futuros operadores, e também a comunidade aqui, na verdade, ela, como um todo, é interessante a gente ouvir, né? Eu falo que advogado ele tem que mudar um pouco o posicionamento dele, porque a gente só vê curso de oratória, a gente não vê um curso de escutatória, a gente tem que escutar mais o nosso cliente, escutar mais as pessoas e escutar mais essas demandas. Eu acho que essas demandas são as demandas muito sensíveis ali. Às vezes a esposa chega com uma demanda muito complicada, a família muito complicada, e a gente tem que utilizar nesses litígios familiares, que existe até no processo de curatela, eu falo que a mediação, a constelação, outras formas de a gente resolver. Logicamente, o judiciário vai dar essa proteção, mas muitas vezes o problema de um processo de curatela tá lá atrás, numa má administração familiar ali, de uma questão que pode ser resolvida também. Então, assim, o processo de curatela é importante resolver, porque o juiz tem que dar o quê? Tem que dar o termo de curatela para o curador administrar a conta bancária, etc, etc. Só que isso aí, gente, não vai resolver o processo, aquela briga familiar. Eu acho que nós, como operadores do direito, aqui, ali todos, a gente tem que resolver o problema da família como um todo. A gente tem que estar ali e falar assim, olha, vamos resolver essa família aqui. A gente, como advogado, a gente não pode pensar somente no processo. Por que está tendo essa briga toda? Um querendo ser curador, outra brigando que outra roubando, e que na verdade não está roubando, é um saco de luva descartável. Para que essa briga toda? E quando você vai ver, são questões muito maiores lá atrás. Então, assim, cabe a gente chamar os advogados, olha, quem sabe os familiares podem resolver isso numa mediação, numa constelação, porque talvez o processo de curatela vai ficar mais leve, até para o próprio curatelado, para ele ficar mais tranquilo, porque ele não está querendo ver essa discussão toda. Eu acho que a advocacia hoje já está mais humana também. A gente tem que trazer essa questão mais humana para a gente, assim, né, Yara? Eu tô dando assim, um exemplo, porque a gente tem que ser mais humano também. O advogado resolver o conflito como um todo ali, o advogado de família, como você é brilhante, a gente tem que pensar numa resolução de forma permanente ali, né, e não só resolver aquele processo em si, com aquela sentença, e ponto, acabou. A gente vê que os processos, muitas vezes o litígio, eles podem ser resolvidos de outra forma, né, e nem sempre o judiciário é a solução dos nossos problemas, a gente vê, às vezes, até um problema que traz mais um problema, né, mas é isso, assim.
Não, mas é verdade, gente, porque a gente tem mania de falar, né? Eu mesmo falo demais a conta, adoro, mas a gente tem que escutar. A gente escuta pouco, a gente escuta pouco. Eu tô participando agora de um projeto também sobre idoso, e uma das demandas é justamente que o idoso ele quer ser ouvido, ou pela família, em geral. E aí a gente fala assim, realmente, né? Então, a gente tem que começar a ouvir mais, né? Escutar mais o outro, acho que é importante. Isso é um conselho aí para vocês que alunos têm esse dom ali de escutar, na verdade, que vocês vão ganhar muito em relação a isso. Deixa eu ver aqui, Yara, eu tenho esse Eu estou de mãozinha levantada aqui. Rai, posso falar? Pode. Yara, você é minha amiga, pode falar. Pode sim, Yara. Você falando aqui, né, Yara? Eu quero aproveitar esses últimos minutos, primeiro, para te agradecer, porque realmente o objetivo, né, do convite a você foi justamente para que você trouxesse a experiência prática, né, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a sociedade que está aqui presente, né, estou vendo muito pessoal de fora da UFOP, agradeço muito mesmo vocês terem acreditado no nosso projeto, estarem aqui conosco. Então, Thaís, acho que você cumpriu brilhantemente o que a gente esperava de você, né? Você trouxe vários exemplos, mostrou onde que estão os conflitos, a problemática da prática, e que a gente tente, né, mudar isso, não só para quem é aqui do direito, mudar isso na prática jurídica, e na teoria e na prática jurídica, mas também a sociedade tentar, né, resolver os seus problemas de uma forma mais tranquila, sem sempre voltar-se para o embate, né, porque eu acho que as pessoas, elas estão muito acostumadas com o litígio, né, com o embate, vamos brigar por isso, brigar com aquilo, e acaba que isso só prejudica, né, tanto as questões patrimoniais, quanto as questões existenciais. Se você tiver tempo, eu queria fazer, só te contar que nosso próximo encontro será sobre TDA, né, então a gente vai falar bastante, vai discutir essas questões da TDA, então que bom que você já provocou, que aí o pessoal vai ficar interessado para vir aqui no próximo encontro. Tem que falar mesmo, vai ser ótimo, imperdível o próximo encontro, então. Imperdível, né? Nem conta, eu quero participar, eu tô aqui me segurando, eu não sou escutatória, eu sou falatória, né, então eu tô aqui me segurando, mas assim, gente, não percam. Não que percam. Vai ser eu vou até mandar um link, Yara, me manda um link, eu quero participar, vou fazer um tanto de perguntas para o palestrante aqui. Porque a pessoa que vai falar pra gente é maravilhosa, mas não posso dar spoiler ainda. Depois e ele falou, a pessoa é favorável? A pessoa é favorável, Yara? Uai, não sei, pessoa, se é favorável. É que a pessoa está aqui, entendeu? Não, porque a gente tem que ver. Não, eu acho que tem que trazer os pontos positivos e negativos. Eu acho que isso é legal. Eu acho que quando a gente vai lidar. Yara, eu já mudei de posição disso muitas vezes, você sabe disso. Eu era favorável. Aí depois eu vi na prática, não, gente, esse negócio não vai dar certo, entendeu? A gente eu sempre tive o pé atrás, sabe? Eu sempre achei que eu sempre fui daquela mesma posição que você disse aí. Eu acho que tem outros institutos jurídicos que servem, do ponto de vista jurídico, a suprir essa demanda. Agora, ele é interessante, mas ele precisa de alguns ajustes, e aí eu acho que a gente vai discutir isso na próxima semana. Agora, o que igual você provocou, André, aí na hora que você estava contando aquela disputa do MP, né, por luvas ou pelo Papai Noel lá, enfim, né, você provocou o André a te fazer essa pergunta, o que eu agradeço, viu, professor André, penalista, intervindo aqui no direito privado, muito obrigada. Maravilhoso, foi uma reflexão excelente. Eu pensei muito naquela decisão que você trouxe de tutela antecipada, né, que é o tema aqui hoje, e você disse assim, a prova robusta é o laudo médico. E isso tem nos incomodado muito, né? Porque, na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe a equipe multidisciplinar para aferição da deficiência e, portanto, né, de uma eventual incapacidade. Mas aí, o que você confirmou para a gente, aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso nos seus últimos minutos aí, nos parece, então, que a prática realmente na prática, não temos equipe multidisciplinar, né? O que há, sabe por quê? É o seguinte, eu acho que o estudo psicossocial vai ser feito, e equipe, ela, no momento posterior, o juiz, ele quer uma liminar agora, e na liminar, ele vai querer um laudo médico, um laudo, na verdade, comprovando se a pessoa tem ou não, que isso é a prova robusta,
iminente ali, olha, ele vai pegar o processo, estou te falando a questão da prática. Agora, depois, para fazer realmente como se diz, um termo de curatela personalizado, a gente vai colocar quesitos, técnicas ali, para a gente detalhar de forma mais. Assim, eu tenho um laudo aqui excelente, 30 quesitos de cada lado, para colocar quais são os limites que ele tem. Mas, para o juiz, liminarmente, olha, ele está dessa situação, ele não tem essa condição. Juiz, me dá liminarmente aqui, eu preciso desse laudo médico comprovado. Então, assim, por mais que a gente sabe que hoje é importantíssima a equipe, e eu acho que ela é essencial, na verdade, a equipe multidisciplinar, ali para dar um complemento e um amparo geral. O juiz, ele quer realmente o amparo imediato de um médico, para falar assim, se aquela pessoa tem ou não o discernimento. Então, quando eu falei essa prova robusta, não que seja, ao final, satisfatório. Pelo contrário, eu acho que, para ser satisfatório, a gente precisaria, realmente, pessoas para nos auxiliar a fazer uma sentença personalizada para aquela situação. Thaís, então quer dizer, Rai, que o eu me importo pode acontecer aqui no Brasil, não é isso? Pode. E isso que me deu desespero. Eu fiquei desesperada, é por causa disso, sabia? Por isso que eu falei assim, eu fiquei desesperada com o filme, por isso mesmo. E aí, na verdade, porque por isso que eu falo assim, que depois a pessoa tem que ir fazer um laudo depois, né, pessoalmente, um perito, ir na casa, entrevistar a pessoa, entrevistar tudo. Aí, esse segundo laudo, na verdade, que é o laudo judicial, ele tem que ser feito realmente de forma muito profunda. Mas o que acontece na prática, você sabe que acontece, é o juiz, olha, toma aqui o laudo, me dá aqui, concede tutela para mim, eu estou com toda a documentação, sem antecedentes criminais, eu sou uma pessoa proba aqui para ser curadora dessa pessoa, liminarmente. Mas o juiz, ele tem que ficar, ok, mas já nomeio já uma perícia para fazer de forma bem detalhada o meu perito nomeado é tal, o período do fórum, que seja o que for. Né? Eu acho que liminarmente ele consegue, mas aí depois tem que dar a continuidade. Por isso que eu importo, às vezes eu falo que eu não vi ninguém entrevistando as pessoas, que eu acho que foi a grande falha, na verdade, do filme, porque a entrevista pessoal, que é do juiz ali, é essencial, tá? Eu acho que tem que levar lá na clínica, eu acho que ele tem que ter esse papel. É isso. Mas, assim, gente, eu gostei muito de estar aqui. É um tema que eu gosto de falar, eu gosto de todos os temas de família, a Yara sabe disso. Eu trouxe um pouquinho da questão da prática no meu escritório. Eu vou te mandar, viu, Yara? Eu fiz tipo um roteirinho ali para você passar para os alunos e para a comunidade que é curatela, o papel do curador, como era antes e depois. Não deu para falar, realmente o tempo era curto, que o horário tá corrido aqui, mas eu fiquei muito feliz de participar. Seus alunos são ótimos. Raina, você brilhou na apresentação, tá? Você falou muito de forma muito leve, muito tranquila, né? Os professores que estão presentes, aluno, comunidade aqui, como um todo, muito feliz de participar aqui com vocês, tá? Ouro Preto é pertinho aqui de Belo Horizonte, quando vocês estiverem aqui em BH, pode me visitar também aqui no escritório. Tá bom, Yara? Um beijo grande para você, fique com Deus e agradeço a participação de todo mundo aqui, tá? Eu posso sair? Mas é só porque tem um horário. Pode? Só finalizando aqui, a gente agradece muito pelo diálogo, viu? E a gente agradece pela sua presença, pelas contribuições. Agradecemos também a professora Yara pela apresentação, pela excelente coordenação do evento, e aos integrantes do projeto também, a Prace, a Proex, ao Departamento de Direito e ao programa PPGD, Novos Direitos, Novos Sujeitos, pelo apoio. Só reforçando que o link para aferição de presença já está disponível no chat. Pedir a atenção de vocês no preenchimento desse formulário, porque as informações que serão utilizadas para a emissão dos certificados serão a que vocês irão nos disponibilizar por meio deste formulário, e os certificados serão enviados por e-mail posteriormente. Além disso, gostaria também de convidá-los, né, de antemão, para o nosso próximo encontro, que será realizado no próximo mês, com o tema de tomada de decisão apoiada, reflexões acerca da aplicabilidade da prática do Instituto. Até lá, a gente vai divulgar mais detalhes nas nossas redes sociais e enviaremos o link de acesso para vocês. Não percam. Muito obrigada pela presença. Imperdível, viu, gente? Esse é imperdível, tá? Esse é imperdível mesmo. Gente, obrigada, um beijo grande para todos. Obrigada, Thaís. Obrigada, todos de conversa, tudo de bom. Tchau. Obrigada. Fique com Deus. Obrigada a todas e todos. Até mês que vem, hein, gente? Até mês que vem.